Maravilha. Primeiramente, boa noite, pessoal. Prazer falar com todos vocês. Me chamo Pedro. Eu sou coordenador de projetos aqui no Grupo Estúdio e atuo principalmente com um produto de holding patrimonial, holding administradora de bens, que envolve principalmente as soluções de planejamento sucessório, redução de custos tributários para alocação de imóveis, para sucessão e também proteção dos patrimônios. Eu diria que o pilar da sucessão tem sido o mais procurado, entre todos os três que eu elenquei. Por que mais procurado? Porque a reforma tributária, aprovada no finalzinho do ano de 2023, trouxe algumas mudanças bastante significativas com relação à tributação das heranças. E essa é uma dor do brasileiro. Tem uma estimativa do Instituto Brasileiro de Famílias que as famílias perdem num processo de inventário em torno de 20%. Né? Tem casos que chega até mais, 30, 40. E essa dilapidação patrimonial, essa perda de patrimônio, ela se justifica por diversas formas, como, por exemplo, custo com advogado, custo com impostos, custo com taxas de cartório e demais. Todo mundo aqui que está me assistindo já passou ou conhece alguém que passou por um processo de inventário ou um procedimento, né, de doação que gerou algum tipo de litígio, deu perda de tempo, deu custos para as famílias. E a gente sabe que, infelizmente, isso é um problema muito atual. Além disso, dessa questão já hoje vigente, dessa dilapidação existente, a reforma tributária trouxe algumas modificações na tributação das heranças, o que faz com que esse mercado de planejamento sucessório ele tenha muito mais energia, muito mais possibilidades para o dia a dia de vocês. Só para vocês terem ideia, do ano passado para esse ano, nós tivemos um aumento de 40% na procura de clientes por planejamento sucessório. Isso mesmo. Clientes que detinham em torno de 2 milhões para cima de patrimônio e quiseram fazer a sua organização patrimonial, sua sucessão, através da holding. E a holding, muitas das vezes, é um termo que as pessoas não conhecem muito. Às vezes, é só para bilionários, para pessoas com multiempresas, grandes grupos econômicos. E isso não é verdade. Em realidade, a holding ela pode ser utilizada por qualquer tipo de família, como eu comentei, que tenha mais de 2 milhões de patrimônio. Claro que quanto mais complexidade, mais empresas, mais patrimônios, imóveis, os honorários podem ser proporcionais a essa dificuldade, a esse trabalho a ser realizado. Então, eu gostaria de trazer hoje para vocês um case, uma negociação que nós tivemos no ano passado, que trouxe aí honorários de R$ 311 mil fixos, tá? Honorários de implementação de R$ 311 mil. Esses honorários foram feitos, apresentados na reunião, e o cliente falou que ia pensar. Então, desde o processo da apresentação desse projeto de hold para o nosso cliente, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, dizem que é a cidade do agro, né, a capital do agro, ali em São Paulo, um cliente produtor de soja, na região ali do interior, ele se dispôs ali a conversar com a gente, entendeu que o benefício ofertado fazia total sentido. Por que o benefício para o cliente foi tão grande? Porque ele detinha muito patrimônio. E ele detendo muito patrimônio, muitos maquinários, muitas fazendas, a economia proporcionada, ela segue essa questão do patrimônio. Quanto mais patrimônio, mais dilapidação com inventário. E a holding surge justamente para evitar esses custos. E reduzindo esses custos para os clientes, como a gente vê uma economia de 17 milhões, praticamente 18 milhões de reais, o cliente vê o valor dos honorários e praticamente vê uma proporcionalidade, que o benefício do projeto ele é muito maior frente aos honorários. Então a gente fez uma negociação de aproximadamente 3 semanas, tá, pessoal? Desde a apresentação do projeto, uma semana ali de conversas, né, no nosso grupo, ligando para o cliente, tirando algumas dúvidas. E na terceira semana, o cliente nos convidou para uma reunião de fechamento. Uma reunião que durou em média 20 minutos, tirou mais algumas dúvidas pontuais sobre o andamento do projeto. Acho que não daria tempo de eu ficar explicando como é que é o procedimento de uma holding, tá, pessoal? Mas, basicamente, ele demora de 6 a 12 meses. Tem casos que pode chegar até 18 meses de execução. Mas esse cliente, ele se viu satisfeito com as explicações, se viu satisfeito com os honorários e com o benefício que ele ia receber, e aí ele fez a contratação dos serviços
em 3 semanas de negociação.